Olá, meu nome é Daniele Budini, sou psicopedagoga e hoje eu vim falar sobre dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento. Para alguns, esses termos são desconhecidos. Para outros, há o conhecimento, porém se confundem na diferença entre eles. E quando nós vamos falar, começando pelas dificuldades de aprendizagem, nós temos que considerar alguns aspectos. Por exemplo, questões emocionais. Como será que é esse convívio na família dessa criança? Será que ela presencia brigas? Será que essa criança sofre algum tipo de situação? Será que existe um bloqueio? Será que há uma boa comunicação, um bom diálogo? Então nós temos que pensar que questões emocionais nesse contexto familiar podem estar prejudicando essa criança no processo de aprendizagem. Temos que considerar também as questões socioeconômicas. Será que essa criança está sendo alimentada? Como que uma criança com fome vai conseguir aprender? Lembrando que as nossas funções cognitivas, nosso funcionamento cerebral depende de muitas vitaminas, de muitas substâncias que nós adquirimos através dos alimentos. Será que essa criança, por N motivos, tem acesso a questões de saúde, a uma consulta, de repente passa por alguma questão de saúde e também é uma questão que essa criança não consegue estar bem, para desenvolver o seu processo de aprendizagem? E nós temos que considerar também o seguinte, esse ambiente escolar. Como será que é para essa criança? Será que ela gosta de estar naquela escola? Será que a metodologia desse ambiente, desse âmbito escolar é o adequado? Ela se identifica com essa metodologia? Será que de repente ela não se identifica com a professora, tem um bloqueio? Ou até mesmo com a forma de explicar os conteúdos dessa professora não faz muito sentido para essa criança? Será que de repente na sala de aula ela tem algum amiguinho que ela se sente pressionada, tem algum receio, acontece alguma situação diferente que deixa ela mais desatenta, mais preocupada? Então, quando nós falamos de dificuldades de aprendizagem, nós temos que considerar todos esses aspectos. Questões emocionais, socioeconômicas, ambientais, são fatores externos que acabam prejudicando, porque eles vão gerar comportamentos mais desatentos, ansiosos, bloqueios. Então, esses fatores vão acabar prejudicando esse processo de aprendizagem. Já quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, nós estamos falando de questões cognitivas, ou seja, prejuízos em diversas funções do nosso cérebro ou em funções específicas. E para que seja considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, deve haver alteração em 3 aspectos específicos. Então nós temos o aspecto funcional, o social e o acadêmico. Se não tiver prejuízo nessas 3 áreas, não é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, Dani, mas o que seriam essas alterações nesses 3 aspectos? Então vamos pensar na minha funcionalidade. O que seria essa minha funcionalidade? Isso tem a ver com o meu dia a dia, Como será que eu consigo desempenhar essas atividades diárias? Eu consigo vestir uma roupa sozinha? Dentro do que se espera para essa faixa etária, eu consigo realizar essas tarefas? Arrumar uma cama, amarrar o cadarço, ou seja, a minha funcionalidade dentro do que é esperado para essa faixa etária. Quando a gente fala em questão acadêmica, nós temos que pensar o quê? No aprendizado. Eu tenho um atraso significativo? Eu enfrento grandes dificuldades nesse processo de aprendizagem? Eu estou muito fora do que se espera para aquela faixa etária? Tenho muitas questões aí para não só assimilar em um conteúdo específico, mas em outras áreas também. Então, tudo que envolve essas habilidades acadêmicas, nesses atrasos de processo de aprendizagem. Quando eu
eu falo na questão social, eu estou falando sobre o meu comportamento em sociedade, em lidar com o outro, com o próximo, em me comunicar, em diversas questões. Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela tem assuntos de uma criança de 10 anos ou ela é mais infantilizada, está muito atrasada, aqueles assuntos ainda continuam com questões muito infantis. Então, esses 3 aspectos precisam ser considerados. Dentre esses transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e outra coisa importante que muitos acabam se confundindo. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade não é um transtorno de aprendizagem, em sim um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque se você for parar para analisar, eu tenho alteração desses 3 aspectos que eu citei agora há pouco. A minha funcionalidade, por exemplo. O TDAH, ele tem alteração nessa parte frontal, que são as minhas funções executivas, ou executar essas funções. Ou seja, afeta a questão de organização, planejamento, controle inibitório. Então, normalmente o TDAH, ele é um indivíduo disfuncional. Então, ele deixa tarefas pela metade, não consegue concluir, de repente esquece compromissos. Então, dentro da rotina dele, não existe uma funcionalidade. Acaba me atrapalhando nessa questão social. Até mesmo porque, dentro dessa relação com o próximo, o TDAH ele é impulsivo. Então, muitas das vezes, ele vai acabar dizendo coisas que não era para ter dito e ele não teve aquele controle. Muitas vezes, ele não consegue se manter durante uma conversa, dar a atenção necessária. Ele tem comportamentos que muitas vezes prejudicam esses relacionamentos. Então, sim, afeta essa questão social. E já na habilidade acadêmica também, até mesmo por conta das questões atencionais, que automaticamente levam prejuízos às questões de memória, então sofrem esses prejuízos no processo de aprendizagem, de repente demora para assimilar, não consegue concluir um livro por completo. Então o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento porque ele me afeta nesses 3 aspectos, como diz o nosso DSM. E por fim, nós temos então o nosso transtorno de aprendizagem. Quando eu falo de transtorno de aprendizagem, ele vai me alterar especificamente nas habilidades acadêmicas. Não vai alterar em outras questões, como no neurodesenvolvimento. Então, vai ser prejuízo diretamente nesse sentido. E dentro desses transtornos de aprendizagem, nós temos a dislexia, nós temos a descalculia e a desortografia. Porém, se você for procurar lá no DSM, você não vai encontrar esses transtornos com essas nomenclaturas. Você vai encontrar uma parte específica que diz sobre transtornos de aprendizagem, só que ele vai colocar como o quê? A dislexia, prejuízos na leitura, desortografia, prejuízos na escrita. Então você vai encontrar dessa forma, não vai encontrar com esses nomes mais utilizados em nosso dia a dia. E a importância de compreender todas essas diferenças para as famílias que de repente presenciam situações com os seus filhos e não sabem identificar, diferenciar uma questão da outra, outros profissionais que de repente ficam em dúvidas até quando encaminhar essa criança, qual direcionamento, né, para facilitar esse processo. Eu já encaminho direto para uma neuropsicóloga, porque eu vejo questões aí mais cognitivas, um neuro, não, mas eu vejo mais questões emocionais, então vamos para uma psicóloga para entender se são dificuldades de aprendizagem, enfim. Espero que o vídeo tenha sido claro, que sane as dúvidas, essas diferenças, fique bem claro. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!